Compressão de dados no SQL Server para melhorar o desempenho. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. O SQL Server, desde a versão 2008, disponibiliza a compressão de dados para tabelas e índices. Eu posso ativar na criação da tabela e eu posso também ativar em tabelas já existentes, inclusive com dados. Obviamente, no momento que eu ativo a compressão numa tabela que já possui dados, ocorre um rebuild, uma reconstrução dessa tabela. Mas, Landry, por que a compressão de dados leva a um melhor desempenho? Porque, à primeira vista, o que a gente imagina é a compressão de dados é para economizar espaço em disco. Poxa, hoje o disco é muito barato, não tem problema de espaço em disco. Então, não preciso desse recurso? Sim, precisa. Porque, além do óbvio, que é ocupar menos espaço em disco, ele ocupa menos espaço na memória do servidor e, por sua vez, melhora o desempenho, porque reduz o volume de I/O. Na hora de resolver uma query, por exemplo, tanto na parte de atualização ou de consulta, ele vai manipular menos páginas no arquivo, porque os dados estão comprimidos. Ah, André, isso é mil maravilhas, porque não vem ativado por padrão? Porque, obviamente, tem um outro lado, que é um consumo um pouco maior de CPU, já que todo o acesso ao dado requer a descompressão das informações para poder visualizar e, na hora de escrever, uma compressão dos dados antes de escrever isso no arquivo de dados. Então, tem esse lado de um pequeno aumento do volume do consumo, melhor dizendo, de CPU. Então, vamos ver na prática os dois tipos de compressão de dados que nós temos, tanto para tabelas quanto para índices. A compressão de linha e a compressão de página. A compressão de linha, ela tem uma eficiência um pouco menor do que a compressão de página, mas há um menor consumo de CPU na compressão de linha. Já a compressão de página consome um pouco mais de CPU, mas ela é mais eficiente porque ela reduz mais o dado. Então vamos aprender na prática. Para essa demonstração, eu criei um banco de dados chamado DB Compressão. Criei uma tabela produto, uma estrutura, e populei essa tabela com uma série de linhas, na verdade, quase 3 milhões de linhas. Essa tabela não está com compressão ativa, que é o padrão do SQL Server. Criei outras duas tabelas com exatamente a mesma estrutura. Só que uma eu chamei de produto comp row, quer dizer, com compressão de linha, e aí eu utilizei o with data compression row. Então eu ativei, criei essa tabela com a compressão de linha ativada. E populei ela com as mesmas linhas da tabela produto que não está com a compressão ativada. Criei uma terceira tabela, chamei de produto comp page com compressão de página e populei com as mesmas linhas. Então, eu tenho aqui nesse banco três tabelas, exatamente com a mesma estrutura e com as mesmas linhas. Uma sem compressão ativada, outra com compressão de linha, outra com compressão de página. Agora vamos analisar. Bem, como é que eu vejo o espaço ocupado de cada uma das três tabelas? A gente tem duas opções. Existe uma store procedure chamada SP Space Used, que de tempos em tempos é bom rodá-la com update usage true, que aí ele atualiza a estatística interna, só executar esse comando. Para você visualizar a ocupação do banco como todo, banco corrente, eu estou no DB compressão, é só rodar ela sem parâmetro. Esse One Result Set ele gera um único grid de resultados, se você quiser coletar e guardar numa tabela, por exemplo, fica mais fácil. E se você quiser analisar de cada tabela individual, basta passar como parâmetro o nome da tabela. Então, tem três execuções, cada uma para as três tabelas. Então, o que a gente pode observar? Observando essa coluninha aqui de dados. A tabela produto, ela ocupa muito mais do que as outras duas. Ó, quase 737 MB, a de compressão de linha 240 MB, quer dizer, bem
menos da metade, e a de compressão de página 120 MB. Então, como eu mostrei no início desse vídeo, comentei aqui, a compressão de página ela é mais eficiente em termos de redução da ocupação de espaço do que a compressão de linha, devido ao seu algoritmo interno. Porém, a compressão de linha, por ser um algoritmo mais simples, consome menos CPU, e a compressão de página, por ser um algoritmo mais complexo, consome mais CPU. Um outro modo da gente visualizar a ocupação é usando o metadata do SQL, syspartitions, systables, sysschema e sysallocation units. Aqui eu tenho a quantidade de linha das 3 tabelas, a compressão de linha ocupando mais páginas de 8K que a compressão de página, sendo que a tabela sem compressão ocupa muito mais, e aqui o tamanho em megabytes. E os tipos: compressão desabilitada, compressão de página e compressão de linha. Salvei esse resultado aqui no comentário para a gente comparar depois. Então vamos começar a analisar essa questão de desempenho. Eu vou primeiro habilitar aqui as estatísticas de I/O on, para a gente ver o volume de I/O gerado por cada consulta, e vou habilitar a visualização do plano de execução, Include Actual Execution Plan. Agora eu vou executar sem utilizar o Option MaxDoc primeiro, é só um select na tabela produto, fazendo o filtro pela coluna produto, valor pesquisa, ele vai retornar uma linha só. Vou executar. Então, como são muitas páginas, ele vai levar um tempinho. Pronto, terminou. Se a gente visualizar em mensagens, a gente tem um scan count de 4 e um logical reads de 92839. Isso depende do momento da execução, porque ele usou o paralelismo. Como é uma tabela muito grande, ele vai fazer um paralelismo aqui, tanto que ele deu um scan count 4. Então, esse volume de I/O ele vai variar. Então, para a gente ter um parâmetro mais fidedigno de análise em termos de volume de I/O, eu vou usar o Option MaxDop igual a 1, que possa ser um plano serial. Ele vai usar um processador apenas. Então, aqui a gente tem o volume de I/O de 92.541 páginas de 8K, que é exatamente o que a gente obteve na instrução assim. Mesma coisa eu vou fazer para a compressão de linha. (29.985), igual ao resultado. E compressão de página. 15.063, igual ao resultado. Então, a gente já vê aqui na prática que na execução, aqui ele fez um scan total do índice cluster, essa tabela tem uma chave primária, ele consome muito menos I/O na execução da tabela com a compressão de página, porque a tabela está menor, ela ocupa menos páginas, do que compressão de linha, e muito menos com relação à tabela que não foi comprimida. Então, esse volume de I/O ele faz com que a instrução ocorra muito mais rápido e também consome menos CPU. É o que eu vou mostrar agora. Eu vou desabilitar a estatística de I/O e vou habilitar o Set Statistic Time. Eu vou usar esses comandinhos para limpar o cache do servidor, né? Porque, obviamente, se eu executo uma instrução, o SQL leva os dados para a memória. Se eu executo essa instrução novamente, vai ficar muito mais rápido, vai ser muito mais leve para o SQL, porque os dados já estão na memória. Então, vou isolar isso executando o Free Pro Cache, Drop Clean Buffers, Free System Cache e Free Session Cache. Limpei todos os caches que interessam para a execução das queries aqui. Agora vamos executar. Primeiro, produto. Executar. Veja que ele está rodando agora com cache limpo, né? Leva um pouquinho mais de tempo. E aí a gente tem aqui, deixa eu desabilitar a visualização do plano de execução, senão ele gera mais coisa
limpar novamente. Agora sim. Vou executar. E vamos ver imensas o resultado da execução. Então, agora sim, ó, execution time. Quer dizer, aqui ele me dá o tempo de CPU e o tempo total de execução. Quer dizer, na minha simulação, ele consumiu até um pouquinho mais de CPU e o tempo total foi próximo, né? Eu vou até copiar esse resultado agora, né? A gente vê aqui e comparar com o que está rolando agora. Vou limpar o cache novamente e vou executar na outra tabela, a compressão de linha. Então, visualmente, a gente já vê que teve um tempo de execução muito menor. Então, eu tenho aqui o impacto. Um tempo de execução muito grande, ó, diferença dos dois, e no consumo de CPU também. Poxa, André, você falou que ativando a compressão ele consome um pouco mais de CPU? Sim, devido ao algoritmo, mas isso se compensa com relação ao menor volume de I/O. Quer dizer, ele consome CPU para lidar com I/O também. Então, se eu tenho menos I/O, eu vou consumir no final menos CPU. Então, mesmo ativando a compressão, você tem uma economia de CPU além de um melhor desempenho, comparando com objetos sem estar com compressão ativa. Agora vamos ver a compressão de página. Limpei o cache novamente. Vamos lá na compressão de página. Vou executar. E aí nós temos um tempo de CPU menor e um tempo total de execução menor. Poxa, André, mas você disse que a compressão de página ela consome mais CPU que a compressão de linha. Mas a gente está vendo aqui que ele consumiu um pouquinho menos de CPU, de tempo de CPU. Por que isso? Novamente, pela diferença no I/O. Como eu tenho uma diferença grande de I/O nesse caso, entre os dois, aí sim, no final, eu tenho um consumo de CPU menor e um ganho de desempenho. Bem, você pode estar chegando a uma conclusão de que, poxa, Landry, então compressão de página é sempre melhor do que compressão de linha. Aí vem a complexidade da situação. Quer dizer, depende da característica da sua tabela e da atividade da sua tabela. Eu botei no início aqui do script, lembrando que esse script ele vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser analisar e refazer a demonstração. Eu coloquei esse link lá da Microsoft que faz justamente essa análise, estratégia e planejamento com relação à compressão de dados. Ele é um script, uma página muito grande, ele vai explicando também um pouquinho de cada algoritmo. Tem essas duas instruções que está lá no meu script, que eu vou mostrar para você, mas aqui embaixo vamos ao que interessa, né? Que é esse quadrinho, uma situação de comparação de várias tabelas que ele chamou de T1, T2, T3, T4 e etc. O que a gente vê nesse quadrinho? Esse savings row é quando ativa a compressão de linha, quanto ele consegue comprimir, quer dizer, ele comprimiu 80% para esta tabela. E na compressão de página, ele consegue comprimir um pouco melhor, 90%. Veja a diferença para essa tabela 2. Compressão de linha, ele comprimiu até pouco, ó, 15%. E compressão de página, 89%. Essa diferença é de acordo com está relacionada ao algoritmo. A compressão de linha, ela simplesmente salva espaço, ela reduz a ocupação de espaço, transformando colunas de tipo de dado tamanho fixo, por exemplo, char, n-char, inteiro, decimal, são tipos de dados tamanho fixo. Não importa o dado que eu forneça, ele sempre vai ocupar vai ter a mesma ocupação da linha. Mas ele transforma esses caras em ocupação variável. E aí eu tenho um ganho na ocupação de espaço. Então, provavelmente, essa tabela 2 ela tem menos colunas com essa característica. Colunas de tamanho fixo. Então, no caso, o saving rows, com relação à compressão de linha, não conseguiu comprimir muito. Já a compressão de página, além de fazer o que a compressão de linha faz,
ele aí sim tem um algoritmo de compressão analisando o conteúdo de cada linha e procurando reduzir a ocupação de espaço. Então, por isso que essa diferença entre T1 e T2. Então, isso é um ponto já que a gente pode levar em conta entre optar por uma e por outra. E tem uma outra situação. É a quantidade de scans, que é esse S, resolvendo consultas, varrendo o objeto inteiro, a tabela inteira, o índice inteiro, e a quantidade de updates, volumes de operações de update, quer dizer, quantas linhas em termos percentuais eu tenho em termos de atualização. Como é que eu obtenho essas duas informações? Justamente com as duas queries que eu colei aqui. Ó. Se a gente for no final do meu script, eu tenho a primeira consulta que me dá estatísticas de update. Lembrando que ele utiliza visões de sistema que capturam informações que estão no cache. Então, o servidor precisa estar ativo durante um bom período. O documento até indica você capturar isso naquele período de mais alta utilização, por exemplo, no final do mês, num horário ali do dia que tenha muita utilização, para você ter uma estatística fidedigna. Aqui ele me dá um percentual de atualização. Ó. Eu fiz uma pequena atualização no produto além do insert. Eu vou provocar aqui uma série de atualizações na tabela produto para a gente ver essa estatística mudar. Ó. Acabei de fazer a atualização e a estatística mudou bastante em termos percentuais. Então ali eu tenho uma noção da tabela que eu penso em compactar e optar pela linha ou página do volume de atualizações que a tabela recebe. Quanto maior o volume de atualizações, há uma tendência, seria a indicação de se usar compressão de linha. Quanto menor o volume de update, compressão de página. Agora você tem o inverso. Quanto mais scans, compressão de página. Quanto menos scans, compressão de linha. Então, aprendemos nesse vídeo o grande benefício que nós temos de ativar a compressão de página ou de linha em tabelas grandes. Claro que só vale aqui em tabelas grandes. E vimos o grande ganho de desempenho que esse recurso traz no SQL. Lembrando que ele está disponível a partir do SQL 2008. Então ele é bem antigo no produto. Então, se gostou do vídeo, ajude o canal a ganhar relevância, curtindo e compartilhando este e outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo.